Boa noite, meninas. Estamos aqui reunidas mais uma vez no nome do Senhor Jesus e vamos agora dar continuidade no livro de Romanos, né? Então, Paulo tem ensinado bastante coisa para a gente, tem sido elucidador, né? Bastante instrutivo e edificante tudo que a gente tem estudado até aqui. E vamos continuar, capítulo 10. Vamos chamar o Espírito Santo para estar junto conosco essa noite. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos diante da Tua presença. Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidas em Teu santo nome. Que o Senhor venha, Espírito Santo, conduzir essa meditação. E tudo aquilo que for dito, meu Pai, através das nossas bocas, seja segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção, segundo a Tua inspiração. E que possamos, ao fim dessa noite, estarmos muito mais fortalecidas em Ti. E que tudo, meu Pai, que o Senhor tem nos ensinado, sejamos capazes de ensinar a outras pessoas. Nos ensina, meu Pai, a ganhar almas. Nos dê, meu Pai, essa capacidade. Faça com que a gente possa frutificar para o Teu reino. Que a gente não tenha o egoísmo de pensar simplesmente em nossas próprias salvações, mas que a gente possa, meu Pai, levar isso a muitas outras pessoas, assim como Paulo estava levando nesse momento aqui aos romanos, e assim também como até hoje ele tem levado as nações. Então, que a nossa palavra também venha a ser desse porte, desse nível, que possamos dar bom testemunho dentro da nossa casa, dentro dos nossos ambientes sociais, que a nossa palavra chegue até os confins da terra para fazer diferença nesse mundo e fazer com que a seara do Senhor venha a ser de fato colhida, para que o Senhor tenha um crescimento no teu reino. Usa-nos, nós te pedimos, desde já, nos edifica. Que todo espírito, toda perturbação, tudo aquilo que não provém de Deus, seja repreendido agora em nome de Jesus. E que possamos ter liberdade em teu espírito agora, Pai. Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Romanos 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Ele disse que o desejo do seu coração e a sua oração tem sido para que Israel venha a ser salvo. Uma coisa que vale a pena a gente pensar, pessoal, o nível de amor que Paulo tem desenvolvido através da sua conversão. Os romanos, minto, perdoe, os judeus, os israelitas, nesse momento, nesse contexto, eram os maiores perseguidores de Paulo. A maior parte das vezes em que vemos Paulo sendo apedrejado, né, perseguido, maltratado, surrado, expulso das cidades, expulso das sinagogas, maior parte das vezes, quem está protagonizando esses eventos são justamente os judeus. E o que a gente percebe aqui é Paulo desenvolvendo um extremo amor, um extremo carinho, um zelo pelos judeus. Vê que o desejo dele, melhor dizendo, é que os judeus venham ser salvos. Perceba que ele está orando por aqueles que têm o perseguido. E eu estava conversando aqui com o Marcelo, né? A profundidade disso aqui é absurda, porque olhando para as nossas próprias vidas, o que acontece muitas vezes é de sermos perseguidos, achincalhados e a gente acabar criando, na verdade, uma desconexão com essas pessoas que nos perseguem. A gente acaba desejando que
ou melhor, não vou nem dizer desejando, mas a gente vai acabar, se afastando dessas pessoas. Talvez não odiando-as, mas talvez também não buscando pela salvação delas. Talvez uma situação pontual a gente até entenda, nossa, para vencer esse espírito eh, de perseguição aqui dessa pessoa, vou orar por ela, vou jejuar por ela, vou buscar por ela, mas o mais normal é que a gente acabe desprezando essas pessoas. E a gente vê Paulo fazendo o contrário, ele não está desprezando, ele está de verdade amando. Capítulo 9, a gente viu que ele teve, na verdade, desejo de se colocar como sacrifício pelos seus, pelos judeus. E aqui, mais uma vez, ele está repetindo: nossa, eu gostaria muito de salvá-los. Eu oro por isso, eu desejo ardentemente isso. Ele está colocando aqui isso, é o amor pelas almas. Perfeito, exatamente isso. E eu penso que com Paulo isso seja mais profundo, porque Paulo foi um cara privilegiado. Ele teve revelações do céu, como nenhuma de nós aqui já teve. E ele sabia qual seria o contexto final daqueles que não aceitassem a mensagem da cruz, que seria a perdição. E ele vai perceber, ele vai discorrer ao longo desse capítulo, que os judeus, de verdade, eles até amam a Deus. O problema é que eles fazem isso sem o devido entendimento. Né? Ele vai usar essa palavra praticamente, né? Ele vai falar sobre o conhecimento. Eles não compreendem a forma adequada de buscar a Deus, de servir a Deus. Eles começam a fazer isso do jeito deles. Então, Paulo fica meio sentido, porque é aquele negócio, né, de nadar, nadar e morrer na praia. Então, não é que você não se esforce para amar a Deus ou dar o seu melhor para Deus, é que você está fazendo da forma errada. E da forma errada vai ser um culto que vai ser rejeitado. Nem todas as formas de adorar a Deus são de fato uma forma de adorar a Deus, ou pelo menos uma forma que Deus aceite. Existe o culto racional, existe sim o jeito certo de adorar a Deus. Não fosse assim, lá nos primórdios da humanidade, não teria sido Caim rejeitado e Abel aceito. Ali já começou uma distinção, as formas de adoração, as formas de servir a Deus diferentes. Um foi aceito, o outro não. Então, Paulo vai entender que, por mais que você esteja adorando a Deus, se isso não tiver vindo do seu coração, se isso for apenas uma prática vazia, isso não vai te trazer o resultado final, que é a salvação, o resultado que a gente almeja. Então, Paulo entendia que os judeus estavam caminhando por um caminho muito errado, em que eles iam acabar dando de cara com o inferno. Quando ele demonstra essa preocupação, ele sabe muito bem do que ele está falando. Então, parte desse amor que ele está desenvolvendo, que ele tem desenvolvido pelas almas, parte do reconhecimento, do entendimento, começa no entendimento de que ele sabe o final dessa história. Para os judeus, essa ideia de salvação da alma, vida após a morte, não era uma coisa assim tão clara. Eles acreditavam sim, mas não era uma coisa tão clara. Haja vista que todo o Antigo Testamento se refere, revela a respeito do Senhor Jesus. E o que, que acontece com os judeus? Eles não compreendem isso claramente. E quando aparece Jesus, eles rejeitam. Então, fica complicada a salvação dos judeus. Paulo tem essa consciência. Por quê? Porque ele também já foi um desses judeus. Já foi
um desses israelitas extremamente zelosos no cumprimento da lei. Ele fala sobre isso, não vou dizer com orgulho, mas ele vai falar a respeito disso com muita propriedade lá no livro de Atos. E ele vai descrever quem ele é. E ele vai mostrar e provar por A mais B que ele foi um perseguidor de Cristo, ainda que ele fosse um forte religioso, né? Enfim, ele agora está do outro lado da moeda. Ele percebe que os judeus estão do lado errado, assim como ele estava no passado, e que o lado certo é estar do lado de Cristo. Ele já consegue entender isso, ele já tomou essa decisão, ele já assumiu a postura de filho de Deus, mas aos judeus ainda resta esse entendimento, né? Lhes falta essa compreensão. Até aqui, desde o capítulo 1, Romanos trata sobre isso. Judeus arrogantes, jactanciosos, presunçosos por serem o povo eleito de Deus, junto com os gentios, aceitando a Jesus pela fé, sendo salvos, e os judeus sendo reprovados. Tá? Então vamos lá. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é que se salvem, pois lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, né? Eu sou testemunha de que, de fato, eles buscam agradar a Deus, mas do jeito deles. Aquela ideia. A Abel buscou agradar a Deus segundo princípios divinos. Caim buscou agradar a Deus segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade. Um frutificou e o outro foi para a perdição. Visto que não conheceram a justiça de Deus. Vamos rememorar o que é essa justiça de Deus em palavras muito simples. Justiça de Deus é a redenção do ser humano através da fé no Senhor Jesus. Em palavras bem simples, justiça de Deus é a redenção do ser humano através do sacrifício perfeito de Jesus, através da fé no Senhor Jesus. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, eles não compreenderam todo o Antigo Testamento. Eles não compreenderam a Torá, a lei. Eles não compreenderam os profetas. Eles não compreenderam nada. Eles não compreenderam todas as profecias que eram ditas sobre a salvação de Israel, sobre o novo Israel, sobre a nova Jerusalém, sobre o redentor de Israel. Não compreenderam, né? Até hoje não compreenderam. Até hoje esperam o Messias, até hoje eles não compreenderam. Aquela altura já haviam se passado pelo menos 1.500 anos, onde eles tinham acesso, pelo menos, à Torá. E hoje já se passaram mais de 3.500 anos, onde eles têm acesso à Torá e aos profetas. E eles têm até mais do que isso, tem o Talmud e por aí vai. Palavras que só existem no meio dos judeus, né? No culto judeu, culto judaico, melhor dizendo. E, enfim, tudo isso em tudo isso, eles não conseguem reconhecer Jesus e o propósito do Senhor Jesus. Então, aí Paulo vai dizer: visto que não conheceram a justiça de Deus, é a mensagem da cruz, e procuraram estabelecer a sua própria justiça através da obediência da lei. Nós obedecemos, obedecemos, mas por fé. É diferente. Eles obedeciam porque eles entendiam que aquilo era obrigatório, necessário, viver pela lei. Hoje a gente entende que o objetivo é viver pela fé.
Só que Moisés falou de viver pela fé. Abraão foi o pai da fé. Isso tudo está escrito desde lá de trás. Eles tinham acesso a isso. Contudo, todavia, entretanto, não compreenderam. Para ser muito prática, termos assim bem fáceis de a gente mesmo compreender essa situação de Israel. Lembra quando você estava lá na sua oitava série, no primeiro ano, quando você começou a ter contato, por exemplo, com a química, os princípios da química? Estava lá tudo escrito e você não entendia nada. Estava lá tudo muito claro nos livros, na letra, mas você não conseguia assimilar aquilo de forma alguma. Quer dizer, depois de muito apanhar, né, você acabava conseguindo entender. Mas a coisa era tão fraca, tão fraca, tão fraca, que hoje, se eu perguntar aqui a vocês, princípios da química, falar sobre química inorgânica, química orgânica, vai ser como se a gente estivesse pronunciando xingamentos. Ninguém entende. Por quê? Porque realmente aquilo era de difícil compreensão. É a mesma coisa para os judeus. Toda a revelação da palavra de Deus que aponta para Cristo, para eles era de difícil compreensão. Eles não conseguiam extrair o espírito da letra. Eles simplesmente seguiam a letra, certo? Procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando fala que o fim da lei é Cristo, esse lei aí na sua Bíblia está escrito com letra maiúscula? Se está escrito com letra maiúscula, está escrito corretamente e aponta para a palavra de Deus. Que lei é essa? Né? É a lei do nosso país? É a lei do nosso estado? É a lei da nossa igreja? Não. É a lei de Deus. Então, o fim da lei, o objetivo da lei é Cristo. E a consumação da lei também é Cristo. Quando Cristo surge, a lei alcança seu objetivo. Quando Cristo morre e ressuscita, a lei é simplesmente, vamos dizer assim, superada pela fé. Então, agora, a gente vai ter um outro tipo de evangelho. A lei é válida ainda? É, mas o culto levítico não mais, tá certo? Ah, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E isso Paulo fala para os judeus, né? Esse discurso aqui todo para os judeus. Paulo fala para os judeus, isso é como se fosse um tapa na cara dos judeus, é como se fosse uma ofensa. Então, o judeu ouve isso aqui e dá mais uma vez vontade de tacar o pau em Paulo. Mais uma vez dá vontade de escorraçar Paulo. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então, isso está escrito na Torá, isso está escrito no Pentateuco. Estou falando algo complicado quando a gente fala Torá e Pentateuco. São os 5 primeiros livros da nossa Bíblia atual. Torá para os judeus, estou falando assim só para enriquecer o nosso vocabulário, tá? O nosso entendimento. Pentateuco, uma forma que nós aqui ocidentais usamos, mas que se refere aos 5 primeiros livros da nossa Bíblia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A justiça, porém, que vem da fé, diz assim. Vamos falar um pouquinho mais dessa lei aqui que Moisés fala. Moisés diz que as pessoas que vivem pela lei, ou melhor, que fizer cumprir a lei, fazer as obras da lei, essas pessoas viverão pela lei. Mas a ideia dele não é dizer que essas pessoas vão viver pela lei, é mais profundo, é dizer que se você acredita na lei e não a cumprir, você vai morrer. Se você quer viver, então você tem que segui-la à risca.
o que sabemos é impossível para nós, seres humanos, sem o auxílio divino. Impossível. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. A justiça, porém, que vem da fé, diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. A lei da fé, ela não se preocupa como é que Jesus vai descer do céu, como é que Jesus vai subir dos mortos. A lei da fé simplesmente crê. A lei da fé não procura razões físicas, naturais. Ela simplesmente crê. Porque para nós é algo completamente improvável e impossível que um Deus deixe de ser Deus para se tornar carne, que essa carne morra e seja ressuscitada e volte a ser Deus. Para a gente isso é incompreensível, para o ser humano isso é incompreensível, a não ser que ele entenda isso através da fé. Então, o que Paulo está querendo dizer é isso. A fé não faz esse tipo de questionamento. A fé simplesmente crê. Ah, ele desceu. Ah, beleza. Ah, ele subiu? Maravilha. Seja lá o que aconteceu, eu creio. Foi para a minha redenção? Foi para a minha salvação? Estou dentro. Isso é a fé. Já os religiosos vão ficar se questionando, mas como é isso? De onde vem essa história? Como pode um Deus deixar de ser Deus? Como pode um morto ressuscitar e voltar a ser Deus e subir aos céus? E antes de mim, e eu aqui? E papai e mamãe que morreu e não ressuscitou ainda? Como é isso? Então, isso é a fé natural. Mas a fé sobrenatural, a fé salvífica, ela não tem esse tipo de questionamento. Por quê? Porque simplesmente crê. Aquilo que não tem uma resposta, uma justificativa humana, para a gente, é simplesmente admitido pela fé. Está escrito? Está explicado. Não preciso de mais nada. Entendeu? É simples assim. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, existe agora uma palavra que é diferente da palavra que tinha sido pregada até o Senhor Jesus. A palavra pregada até o Senhor Jesus era das obras da lei, até que surgisse o Redentor. Bom, agora a gente já tem um Redentor. Então, uma outra palavra está sendo pregada, é a palavra da fé. Quando Moisés falava da salvação pela fé, quando Abraão falava da salvação pela fé, quando a gente vai ver os patriarcas vivendo a fé, sendo parte do plano de Deus pela fé, a gente vai ver que a fé deles é para anunciar a vinda de Jesus. Anunciar a vinda de Jesus. Jesus veio, pronto. A palavra agora é para anunciar a salvação em Jesus. A salvação em Jesus. Verso 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, quando você confessa que Jesus é o Senhor, você entende esse Senhor é com S maiúsculo. Então, você está admitindo que ele é um Deus. Você está admitindo que ele é divino. Você está admitindo que ele é um ser celestial, um ser espiritual que se tornou carne. Quando você admite isso, você revela, você expressa, você coloca para fora o que de verdade está dentro do seu coração. Claro que a pessoa pode falar isso da boca para fora, no vazio. Bom, se essa palavra for falada no vazio, não vai ter nenhuma reverberação na sua vida, não vai ter nenhum significado na sua salvação. Mas se de fato
você fala aquilo crendo, é justamente o que ele está falando. Se você tem fé de que esse Jesus veio do céu, você realmente, então, está demonstrando a sua fé salvífica. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É justamente a resposta para a pergunta que está no verso 6 e no verso 7. Quem é que vai vir do céu? Quem é que vai subir? Como é que ele vai descer do céu? Como é que ele vai subir dos mortos? É pela fé. Então, com a sua boca você confessa que você aceita isso, né? E no seu coração você tem essa plena confiança. O que sai do seu coração é o que você confessa. Você tem a confiança na mensagem da cruz. E isso servirá para sua salvação. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, foi Deus quem operou esse milagre através do Espírito Santo, serás salvo. Você só vai ser salvo se isso realmente estiver dentro de você, se isso estiver povoando a sua alma. Não, isso não povoa a minha alma. Mandaram eu falar isso para que eu alcançasse o céu. Bom, são palavras vazias, não vai ter resultado na sua vida. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A boca fala o que o coração está cheio. Se a boca está proferindo isso, é porque a pessoa já é salva. É salva porque ela creu. O que está dentro do seu coração? Essa crença, essa confiança, essa certeza de que as palavras de Jesus não foram em vão, a certeza de que o sacrifício de Jesus foi pelo seu e pelo meu pecado, a certeza de que depois que ele ressuscitou, venceu a morte, assim como eu e você vamos vencer a morte. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Eu me lembro da obreira que me acompanhou, quando eu entrei na igreja, falando isso aqui. E isso aqui, para mim, foi um alívio, que eu ficava pensando, meu Deus, todo mundo vai ficar sabendo do meu pecado. Pô, que vergonha, que tristeza. Alguns eu já contei aqui para vocês. Outros tantos eu não tenho nem coragem de falar. Mas, enfim, quando ele fala isso aqui, todo aquele que nele crê não será envergonhado, não é bem esse tipo de vergonha, de você não ser envergonhado por causa dos seus pecados do passado. Essa vergonha aqui é de que, se você crê, a sua crença não vai ser frustrada, você não será envergonhado. Entendeu? Você já teve a experiência de chegar e querer. Isso aí mesmo, Isis. Você não vai ser desiludido, né? Você não vai ser desiludido. Essa é a concepção do envergonhado aqui. Então, por exemplo, você chega e vai fazer uma compra. Aí você levou no bolso R$ 100. Chegou lá a sua compra, deu 150. Quando você vê, seu dinheiro te frustrou porque não foi o suficiente. Não paga a conta. Como é que você fica? Envergonhado. Desiludido. Porcaria, esse dinheiro não prestou para nada. Achei que ia dar e não deu. Né? É mais ou menos isso aí. Então, você ter uma confiança em Deus e depois você ir para o inferno. Não, isso não vai acontecer. Você não vai ser envergonhado. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Confia realmente no sacrifício dele? Foi pelo seu pecado? Está dentro de você de verdade? Ou você ainda tem dúvida? Não tem dúvida? Tem certeza? Acabou. Você não vai ser desiludido. Você vai ser salvo. Sua alma vai ser livre do lago que arde com fogo e enxofre. Verso 12. Pois não há diferença entre judeu e grego, mais uma vez. Paulo fica lá provocando os judeus, mais uma vez ele dá um tapa na cara dos judeus. Não tem diferença. Não é porque vocês têm a lei, têm os profetas e têm a glória de Deus, não é porque vocês têm os milagres, as maravilhas.
Não é porque vocês são chamados pelo nome de Deus que, de verdade, vocês são melhores do que os demais. Vocês são melhores que os povos pagãos, que os povos gentios. A essa altura do campeonato, como é que está escrito? Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Não tem regra, não precisa ser judeu ou gentio, só precisa crer. Não tem que ser homem ou mulher, só precisa crer. Uma vez um pastor fez uma brincadeira, né? Ele falando sobre as pessoas citadas na Bíblia que foram arrebatadas. E todas elas são homens. E ele falava: Ó, mulher não entra no céu. Claro que ele estava brincando, né? Mas, enfim, não tem distinção entre homem e mulher. Todos vão entrar no céu. Não tem distinção entre rico e pobre. Todos vão entrar no céu, desde que creiam. Aí ele chega e joga isso na cara dos judeus. Os caras ficam realmente enfesados. Eles se sentem ofendidos, agredidos em sua fé. Às vezes a gente fica assim também, tá? Então, por exemplo, você está vivendo aí uma dificuldade e você até entende, às vezes, que você está vivendo uma dificuldade e que você vai ter vitória. Mas, às vezes, a vitória demora de vir e as pessoas em seu redor começam a perguntar: cadê seu Deus? Isso é uma ofensa. Isso agride a nossa fé. Onde está o seu Deus? Né? Fica parecendo que a gente foi envergonhado, foi esquecido por Deus. A gente fica. é, a- Se cair no conto do vigário, a gente acaba ficando desiludido. E não, Deus não esqueceu da gente. Se ainda não aconteceu, não está no tempo, ou então você não está fazendo tudo que é necessário para que aconteça. A gente entra no mérito disso em outro momento. Mas, enfim, não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Que riqueza é essa? Riqueza material? Não. A riqueza da graça, a riqueza da salvação. A gente pode extrapolar e falar que Deus nos acrescenta materialmente? Claro que sim, claro que sim, não tem problema nenhum. Deus, ele vai nos ter como filhos e vocês aí que são mães, vocês vão entender que você seria capaz de fazer tudo pelo seu filho, desde que isso não o prejudicasse, né? Como você, por exemplo, querer dar um carro para o seu filho que tem 10 anos de idade. Se ele pegar esse carro e conseguir tirar da garagem, ele vai bater. Então, vai ser prejudicial para o seu filho. Mas seu filho tem 10 anos de idade e ele quer muito aquela bola de basquete. É da Spalding. Bom, você vai fazer de tudo para conseguir comprar essa bendita bola para fazer o seu filho feliz, caso isso não venha prejudicá-lo. Mesma coisa aqui que está sendo dito. Deus, ele vai fazer de tudo para te salvar. Diga-se de passagem, ele não poupou nem mesmo o seu único filho. Daí depois que esse grão de trigo morreu, que foi o Senhor Jesus, muitos outros nasceram, e aí ele se tornou agora pai de um bando de filhos. Para ele foi lucrativo, foi vantajoso, e hoje o que é que ele faz com esse bando de filhos? Ele é rico em graça para que eles sejam filhos. Dá para entender? Então, esse Deus, ele não vai se poupar para entregar tudo que ele prometeu, inclusive e especialmente o Espírito Santo e a salvação da sua alma. Ele não vai se restringir em te entregar. Isso é muito interessante, porque quem mais tem vontade de selar você com o Espírito Santo é o próprio Deus. Ah, Lília, o que acontece que eu ainda não sou selada? O que acontece? Eu ainda não consegui receber o Espírito Santo. Bom, o problema com certeza não está em Deus, porque a palavra diz aqui que um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, invoque a Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. De repente, é o que está faltando. E é o que é necessário. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão
naquele de quem não ouviram. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz aos que dos que anunciam coisas boas. Os que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É, quando Paulo faz isso, ele está criando um processo, ele está discorrendo a respeito de um processo que é necessário para a continuidade da pregação do evangelho. Então, você creu? Pronto. Depois que você ouviu a palavra, você creu, seja enviado e vá pregar. Simples assim. Então, a história, ou melhor, a ordem progressiva é você receber o seu chamado. Como é que vai ser esse chamado? Como é que Jesus te chama? Vai aparecer um convite para você. Alguma coisa vai acontecer. Alguém vai te falar a respeito da fé. Você vai ler. Você vai ver um vídeo. Alguma coisa vai acontecer. Eu vi um relato de um muçulmano, um, um, um adepto do islamismo, onde ele disse que teve uma visão do Senhor Jesus. E aí ele começa a discorrer do chamamento do Senhor Jesus e ele se converte ao cristianismo. Alguma coisa vai acontecer. Jesus, quando aparece para ele, Jesus transforma-o? Em princípio, não. Em princípio, Jesus semeia. Foi necessário que aparecesse para ele. Por quê? De repente, porque lá onde ele mora, ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso à Bíblia, ele não tem acesso a alguém que pregue para ele. Então é necessário que o próprio Espírito Santo dê um jeito disso acontecer. Ele teve uma visão, eu não duvido, não, gente. Eu acredito. Ele teve uma experiência com Deus. Dentro dessa experiência, ele foi convidado, ele foi chamado. Ele aceitou? Bom, se ele deu testemunho, né, e se converteu, claro que ele aceitou. Mas ele poderia rejeitar? Concorda que ele poderia rejeitar? Poderia rejeitar. Daí em diante, essa progressão é completamente íntima. Aceitei o Senhor Jesus, aí pronto, vamos começar de fato a andar com Jesus. Vou mudar meus pensamentos, vou entender sobre o meu pecado, vou me arrepender, vou buscar o batismo nas águas, que é uma profissão de fé. Profissão não é de trabalho, profissão de você proferir, né? De você professar uma fé. Então, uma profissão de fé, você profere, você fala com sua boca, você declara que você ama Jesus e que você quer seguir Jesus, que você aceita Ele como seu Salvador, e daí por diante é o que Paulo aqui está dizendo. Vai chegar um momento em que você não é só um chamado, você vai ser um comissionado. Comissionado para quê? Para exercer uma comissão. Você é colaborador de uma missão. Qual é a missão? A missão? Ganhar o mundo para Deus. Esse é o propósito de Jesus, ganhar o mundo para Deus. Agora você está sendo comissionado por Jesus, você é um auxiliar de Jesus para ganhar o mundo para Deus. Então, é isso aí que ele vai esclarecer passo a passo e vai cobrar que haja esse compromisso, tanto de grego como de judeu, para que a palavra seja pregada. Então, ele está lá defendendo que não há distinção entre grego e judeu. A única, ou melhor, a única necessidade que há é que essa palavra venha a ser pregada. Então, tanto faz, se é grego ou judeu, vai ter direito à salvação. Mas aí ele vai começar a dizer: como vão invocar o nome do Senhor se eles não creram? Como é que eles vão crer se eles não ouviram falar do Senhor? Né? Como é que ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se as pessoas não forem, né, os cristãos, os crentes não forem enviados? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, né? A novidade do evangelho, as boas novas
do Evangelho de Cristo. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, Isaías, a gente já estudou esse livro, e aí a gente vai perceber que Isaías é um profeta extremamente messiânico. Ele, praticamente, do capítulo 1 até o 66, ele está falando, anunciando a obra redentora de Jesus, através do Senhor Jesus. Todo o plano da salvação até chegar ao Senhor Jesus. E aí ele faz esse comentário: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, a pregação foi lançada para todo mundo, a palavra alcançou a todo mundo, e isso é interessante. Deixa eu ver, eu anotei isso aqui em algum lugar, peraí. Salmos 19. Abra aí, povo lindo, em Salmos 19. Se eu não me engano, foi essa passagem. Salmo 19, no verso 4. Um salmo de Davi. Davi também, que tinha uma forma de adoração diferente do seu tempo, né? Davi foi um cara à frente do seu tempo, fora da curva. Salmo 19, 4. Em toda a extensão da terra, estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Eu conversava com meu colega, e ele está lá no Canadá, e ele foi lá onde tem a Praça da ONU, tudo mais, e a gente começou a falar sobre a Agenda 2030, ele estava assistindo lá, né? Agenda 2030. E a Agenda 2030, para a gente, é algo que sinaliza para o fim dos tempos também. Enfim, e aí a gente estava comentando sobre uma estátua que tem lá, que ficou muito famosa há pouco tempo, que é uma estátua que parece uma onça, um leopardo, com asas de águia, né? Ele tem é um animal misturado, híbrido. E aquilo era um deus para os maias. E aí eu comentando com ele, né, que isso era uma abominação. Aí ele falou: Ah, mas o cristianismo veio muito tempo depois. Os maias não entendiam o que era adorar um único Deus. Eles não entendiam sobre o monoteísmo. E eu falei: Isso é uma mentira. Porque se tinha uma coisa que todos os povos sabiam, é que existia um Deus, um Criador. Por mais que eles não chamassem de Deus, mas todos os povos da antiguidade, eles entendiam que existia um Criador. Tanto que as histórias desses povos, povos antigos, eles falam, inclusive, da forma deles sobre passagens que nós temos na Bíblia. Uma das passagens que ninguém deixa de falar, todas as civilizações antigas não deixam de falar, o dilúvio. Eles entendiam que só existia apenas um Deus. Então, os maias eram um povo que veio muito tempo depois do povo judeu, né? Do povo de Israel. Mas eles tinham consciência, sim, de que só existia um Deus. Como é que a gente sabe disso? Olha aqui Davi falando. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz. O que você entende que é toda a extensão da terra? Todo o planeta. Tem dúvida disso? Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz. A voz de Deus, a palavra de Deus chegou a todo mundo. Assim, bonitinha, na formatação da Bíblia, não necessariamente, mas na pregação de uma forma realmente oral, né? De transmissão do conhecimento, de pais para filhos, de gerações para gerações, de povos entre povos, através da palavra. Acabou, não necessariamente a palavra escrita. E as suas palavras até o fim do mundo. Então, o que a gente percebe aqui, pode voltar aí para Romanos, é que desde sempre a palavra de Deus é disseminada.
Desde sempre os povos pagãos rejeitaram. E o que a gente vê agora é Paulo batendo de frente com o povo judeu que está rejeitando a palavra de Deus. Por quê? Porque eles deixaram de obedecer a palavra? Não, porque eles não entendem como eles deveriam obedecer a palavra. Eles deveriam entender que depois de Cristo acabou, aquela palavra se cumpre em Cristo. E agora em diante a gente vai cumprir o que Cristo mandou. Tem muita coisa da palavra que vai continuar viva, mas tem outras coisas que vão ser acrescentadas. E o culto levítico vai ter que ser eliminado. A coisa vai ter que ser pela fé. E o cuidado com o próximo vai ter que ser muito maior. A gente vai perceber que, que o próprio Jesus, em suas pregações, ele tinha esse cuidado com o próximo. E o próximo, pessoal, é qualquer pessoa. Não deveria ser apenas os israelitas, mas qualquer pessoa. O nosso próximo é só a galera da Igreja Universal? Estou falando aqui que aqui só tem a galera universal. Mas o nosso próximo é só o nosso povo universal? Não. O nosso próximo é só o nosso povo que crê em Jesus? Também o nosso próximo é qualquer um que nós possamos ajudar de alguma forma, seja dando a palavra, seja realmente dando um auxílio material, tá? Enfim, nosso próximo é todo mundo. E os judeus se perderam dentro disso. Jesus vai trazer isso à tona de novo. Ide para todo mundo, porque todo mundo tem que ter acesso a essa palavra, e vocês têm que cuidar do mundo. Né? Vocês se perderam aqui, vocês se fecharam no grupinho e acharam que a salvação era só para vocês. Não, não é. É para todo mundo, porque todo mundo é massa, é barro que eu criei. E eu quero todo mundo para mim, diz Deus. Aí a gente vai para o verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Na sua versão pode estar aí. E ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, se não há quem pregue, não haverá um desenvolvimento da fé. Vamos ficar apenas com a fé natural, aquela fé que, para eu atravessar uma pista, eu vou olhar para um lado e para o outro, vou ver a faixa de segurança, vou ver que o carro está começando a frear e eu vou confiar que eu posso passar porque o sinal está vermelho. Quem te leva a crer que aquele carro não vai ultrapassar o sinal vermelho e te levar pela frente? Quem te leva a crer? Sua fé natural, baseada nas suas experiências de vida. Você sabe que o sinal ficou vermelho, o carro está freando, ele vai parar e você, pronto, segue o caminho, experiência. Mas a fé sobrenatural não tem a ver com sua experiência necessariamente de vida. Pelo contrário, você vai colocar a fé sobrenatural para você ter novas experiências, mas toda a sua experiência de vida, ela não interfere na sua fé sobrenatural. É diferente, a fé sobrenatural que vai agora interferir, você vai ter novas experiências de vida, certo? Então, quando ele cobra isso aqui, que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra, então ele está externando. Israel, a gente tem que pregar a palavra de Deus para todo mundo. Israel, a gente não pode guardar essa preciosidade, essa maravilha, a riqueza da salvação, a riqueza da graça. A gente não pode guardar isso só para a gente. A gente tem que disseminar. Lembra que isso era um embate entre Paulo e os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus eram judeus e eles acreditavam que a mensagem tinha que ficar restrita na Judéia, entre os judeus. Vem Paulo, foi necessário Jesus suscitar Paulo para que Paulo, com a sua ousadia de espírito, era uma característica dele, para que com sua ousadia de espírito ele chegasse a todas as nações, diferente dos judeus que não queriam se misturar, diferente. Então, todo mundo tem que ouvir. E se eles não ouvirem, a fé não vem. E se a fé não vem, aí todo o resto daquele processo que Paulo acabou de citar não acontece, não tem salvação. Digo, porém, verso 18, digo, porém, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles.
e as suas palavras até os confins do mundo. Todo mundo ouviu. Não tem como a pessoa dizer que não teve oportunidade, de alguma forma, aquela pessoa vai ser alcançada. Digo, porém, Israel não soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Moisés falou isso pela boca de Deus. E o que significa isso aqui? Significa mais um tapa na cara de Israel. Então, enquanto Israel estava se achando, enquanto Israel acreditava que aquilo, e o Deus deles era só para eles, e fazia milagres e maravilhas, o que ele está dizendo, Deus está dizendo, olha, ao invés de eu cuidar de você, eu vou cuidar do pagão, porque você tem me rejeitado, mas o pagão está sedento, e ele vai me aceitar. E você vai ficar com ciúme, que nem aquele filho, né? O filho pródigo, que nem aquele filho que tinha tudo e rejeitou. Mas ficou lá o outro filho que simplesmente obedeceu, ficou filho mais novo. O filho mais novo simboliza, nesse momento aqui, justamente o povo gentil, aqueles que vão ser alcançados depois, que nem aquela história que falamos no capítulo anterior de Esaú e Jacó, que é uma simbologia para apontar que o primeiro, Esaú, Israel, rejeitou, mas o último, Jacó, na pessoa dos gentios, aceitam. E você vai ficar enciumado. Esaú não ficou enciumado? Ficou tão enciumado, tão irado, tão revoltado, que ele quis matar Jacó. Não foi assim? Então a gente vai ver aqui os judeus procedendo da mesma forma. Os judeus nessa época perseguiam Paulo, mas você acha que só perseguia Paulo por ser judeu? Cristão? Não. Saiu perseguindo todo mundo que era cristão. E dentro da sua zona, Jerusalém, eles trabalhavam lá para eliminar a presença dos cristãos. Eles denunciavam os cristãos, perseguiam os cristãos. Não foi só Paulo, os cristãos de forma geral, os gentios. Tá? Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, porque não era povo de Deus. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Essa palavra a gente estudou, está no capítulo 65 de Isaías. Aqueles que não o buscavam, no sentido de que não conheciam a Deus, por quê? Porque eles não tinham ouvido. Como é que eles vão buscar quem eles não conhecem? Então, eles não tinham ouvido falar de Deus, do Senhor Jesus, do sacrifício na cruz, do perdão de pecado, de salvação da alma, de céu e de inferno. Bom, depois que a gente aprende essas coisas, porque nós éramos gentios também, ok, agora a gente aceita. Não, não quero viver essa vida, não quero correr o risco de ir para o lago que arde com fogo e enxofre. Pessoal, você crê no lago que arde com fogo e enxofre é uma fé sobrenatural. Porque tenta imaginar aí na sua cabeça alguém morrendo, tendo um espírito que vai parar num lago de fogo. Até você crer no destino da sua alma já é algo sobrenatural. Isso porque a palavra já lhe foi revelada. Tem gente que simplesmente não acredita. Você com certeza já ouviu essas coisas da pessoa dizer: não, morreu, acabou, não tem mais nada. Fiquei sabendo hoje que um conhecido nosso cometeu suicídio ontem. Pô, triste, fiquei muito triste. Mas ele era um desviado da palavra de Deus. Não conseguiu voltar. Não conseguiu voltar. Eu conheci ele há pelo menos 22 anos atrás. Pelo menos 20 anos atrás. E o que que aconteceu nesse intervalo de tempo? Ele não voltou para Jesus. Aí o vazio da alma faz o quê? Corrói, né? Acaba com a esperança da pessoa.
ao ponto de que, com certeza, ele não cria mais que tinha céu e inferno. E na cabeça dele morreu, agora ele vai ter paz. Com certeza, ele deve estar muito decepcionado, desiludido. Ele foi envergonhado pelo Deus que ele serviu. Deus da incredulidade, né? Satanás. Fui buscado pelos que não me achavam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. E Deus hoje se revela para a gente. Contra Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Um povo rebelde, e quando a gente fala de rebeldia, é aquele indivíduo que não quer seguir as regras. Não, mas eles eram obedientes em todas as regras da lei. Hum. Mas não eram de espírito. Eles não serviam a Deus de espírito. Eles não tinham um coração voltado para Deus. Louvavam a Deus só de boca, mas o coração estava distante do Senhor. Então, de verdade, não obedeciam. Uma das coisas que a gente vai ver das pessoas que obedecem os ensinamentos de Deus é a preocupação com o próximo. Gente, isso está embutido. Está embutido. Você pode ser a pessoa mais egoísta do mundo, ou melhor, pode ter sido a pessoa mais egoísta do mundo. Na hora que o Espírito Santo entra, não tem como você não olhar para o seu próximo e ter compaixão, amor, porque o Espírito Santo traz esse tipo de dom para a sua vida. O amor é um dom. Quem sabia disso? Ninguém sabia? Frustrada aqui, tá? Ah, sabia, né, dona Cida? Glória a Deus, não estou sozinha. Então, o amor é um dom. E é dado por quem? Por Deus, na pessoa do Espírito Santo. Porque fazer o bem ao nosso próximo, a quem gostamos, é uma coisa. Amar o que nos odeia, como Paulo aqui está fazendo, orando, intercedendo, desejando ardentemente a salvação dos judeus, preferindo morrer, inclusive, no lugar dos judeus para que eles não perdessem a salvação. Isso aí é diferente. Isso não é gostar. Isso é amor. Amor sacrificial. O amor ágape. Aquilo que vem com o Espírito Santo. E isso aí a gente vai desenvolvendo quando a gente recebe o Espírito Santo. Mas, enfim, hoje o capítulo foi pequenininho e a gente tem aí bastante tempo para fazer alguma discussão, fazer alguns acréscimos aí no nosso entendimento. Quem começa? Isis. Faz muito tempo que você está calada, Isis. Eu sei que você fica aí coçando a língua, doida para falar. É interessante que eu assisti um vídeo hoje do Bispo, mas eu passei, eu não assisti até o final, que tratava justamente disso. Mas a gente está tão acostumado a ver vídeo curto, passou de 15 segundos e vai já ser a resposta. E eu percebo aqui nesse livro que eu não sabia. Ele estava falando o porquê, o porquê de ter que pedir as coisas a Deus, se ele sabe o que a gente precisa. Era porque ele estava pregando, né? E ele ia dar essa resposta, mas eu acabei passando o vídeo, perdi a resposta, porque achava que sabia. Mas o Paulo, ele carinhosamente tem esse cuidado de explicar. Ele explica com todo carinho. No final, ele dá uma tacadinha assim, dizendo que desde Isaías o povo é rebelde. O próprio povo de Israel que se acha os santos, os escolhidos. E interessante que Deus ele diz que os filhos adotivos às vezes são mais amados do que os filhos da sua carne, porque não foi uma escolha, não foi algo destinado, né? Foi uma escolha. A pessoa escolheu a Deus e ele o adotou. E a gente vê que essa relação é assim. Às vezes os filhos adotivos são mais amados ou provam mais da misericórdia dos seus pais, ou são menos cobrados. Às vezes acontece isso porque sabe que são adotivos, que é que é uma relação diferente. É uma relação de amor, mas é uma relação muito de escolha de alma.
E Paulo está falando, dá a resposta ao porquê a gente ter que pedir a Deus, mesmo ele sabendo que a gente precisa, mas ele faz questão. Ele quer que a gente professe a nossa fé. Quando a gente pede, é porque a gente creu. Aí ele está falando aqui, na minha versão, né, de 14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? Se você não está recorrendo a Deus, se você não está se ajoelhando e buscando, Senhor, estou com esse problema, resolve para mim que sozinho eu não posso. É porque você não crê. Você não crê que ele é capaz de resolver aquilo. Então, quando você se volta para ele e diz, Senhor, misericórdia, é porque você sabe que ele pode resolver. Isso é muito forte. Às vezes, no dia a dia, a gente vai passando por umas provas, está tão acostumado com as provas. Isso é besteira, isso não é deserto, não, isso é só prova. Vou passar, vai passar. E esquece de recorrer a Deus, até para as pequenas coisas. Senhor, misericórdia. Isso foi uma atacada para mim. Me preocupar sem, em primeiro lugar, falar com meu pai, dizer ele as minhas pequenas preocupações. O povo diz, Deus está muito ocupado, mas ele faz questão de ouvir as nossas pequenas preocupações, e a gente, desse modo, professa a fé. A gente mostra a ele que a gente está realmente na inteira dependência de Deus. Não é mais o que eu escrevi aqui. E o povo de Israel está nessa vaidade da fé. Não, eu sou santo, estou salvo. E ainda tem o tempo de se preocupar com a salvação dos outros. Eu fico, meu Deus, mal eu consigo guardar a minha, eu vou estar me preocupando com a vida dos outros. Não tenho essa preocupação. Se eu puder ajudar, beleza. Mas se eu não puder, se a pessoa está com um espírito de resistência lá, não quer ouvir, aí vou guardar minha fé e deixa o Espírito Santo convencer. O que mais? Ah, aquele negócio do pedir, dar-se-vos-á, está lá em Mateus 7, se quem se quiser ler depois. 7 verso 7 do 7 ao 12, que fala lá da bondade de Deus e da necessidade de pedir. E aí, esse fim, esse último versículo, que eu achei muito interessante de Paulinho, que ele dá essa atacada no povo judeu, que eles desde sempre foram um povo rebelde e desobediente. E agora não estão se achando. É isso. Muito bom, bacana. Deixa eu ver aí, Jô, o que que fica para você, Jô? Oi, gente. Para mim, o que foi muito forte aqui é no versículo 9, né? Que fala, sua boca confessarás ao Senhor Jesus, em teu coração creres que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabe assim, a força da salvação, a bondade de Deus, assim, ele é tão misericordioso com a gente, que ele fala assim, que por mais que somos pecadores, e na hora, assim, na hora pode dizer, na hora da morte, um exemplo. Tipo, uma coisa que eu me preocupo muito, que eu falo com Deus sempre. Eu falo, meu Deus, me prepara, porque nem que seja no último minuto eu vou conseguir salvar a minha família, salvar meus entes queridos. E tipo assim, eu creio assim, quando eu penso assim, quando alguém fala, não sei quem morreu, aí eu fico pensando, ai meu Deus, será que teve alguém para dar uma palavra? Teve alguém para lembrar dela o amor de Deus, para dar tempo para ela confessar, ela pedir perdão, para ser salva? Aí eu fico pensando, eu tenho essa preocupação comigo, eu fico sempre pedindo a Deus, meu Deus, me prepara, assim, me prepara, me usa, para que nessa hora eu possa ser usada para salvar meu ente querido. Por quê? Porque Deus fala assim, ele é tão maravilhoso, que ele fala assim, se arrependeres, se confessares, será salvo, entende? E eu peço a Deus todo dia, porque na hora H eu possa saber falar, dar uma palavra para que a pessoa venha ao arrependimento, e tenha a salvação, né? Porque é muito forte, é muito lindo, é muito grandioso isso aí, essa palavra, isso que ele fala, né? Porque a misericórdia dele é tremenda, tremenda, tremenda. E Paulo assim, o que deixa muito assim, Paulo, é que por mais que ele passou tanta perseguição, ele passou tanto
sofrimento, mas mesmo assim ele estava ali orando, buscando pelas pessoas, buscando pelo próximo. Então eu sei que ele combateu o bom combate, né? É isso que fica para mim, muito forte, muito forte. Esse capítulo aqui foi muito forte. Boa. Vamos ouvir aí, Dona Meire. Ô, Dona Meire hoje veio de Bahia, velho. Arrebentou. O Bahia ganhou algum jogo aí ultimamente? Abre o áudio, Dona Meire. Se abriu o áudio aí, tem que abrir o áudio. O Bahia ganhou ou não? Diga aí. Era para abrir o áudio e não desligar o vídeo, Dona Meire. Aí a senhora enfraquece a amizade. Aí. Pronto. Essa parte aí que ela falou, que vocês falaram, muito, muito gratificante para a gente aprender cada dia mais, fortalecer cada dia mais a palavra de Deus, viu? Vocês explicou. Ah, não! Tá tudo certo. Pode continuar. Pode ficar tranquila. A gente está te ouvindo. Vá. Dona Meire. Ô, dó. Acho que descarregou, sabe? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Fabiane. Ah, Fabiane, não acredito que tu dormiu de novo, velho. Tá estreito o negócio aqui hoje, viu? Tá estreito. Milene. Eu também fiquei muito no verso 9, porque a gente sabe que principalmente Paulo está falando com os judeus, está tentando quebrar essa resistência, porque Deus quer salvar o povo, né, dele, que tinha a missão de levar a palavra, de apresentar o Deus vivo, o Deus único. E quando ele diz que a gente tem que, né, no caso, é, fala para os judeus que eles têm que confessar, eles têm que crer e confessar, é porque eles têm que testemunhar, têm que ser testemunhas, é o que Deus sempre quis, né, que eles fossem um povo separado, testemunha do povo de Deus, como é ser o povo de Deus, como ter Deus como rei, não ter homem como rei. Então, o plano já era sempre aquele com Israel, então ele sempre teve esse cuidado com Israel. E isso, esse cuidado com Israel, quando chega no versículo 21, que diz que todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, ele falando diretamente para os judeus que Deus estava com os gentios, mas que não tinha esquecido deles, que a mão continuava estendendo para salvá-los. E isso também se aplica para a nossa rebeldia, para a nossa dificuldade em aceitar. Então, hoje já é geral, não é mais só para os judeus, mas se aplica também para qualquer um que conhece o Senhor Jesus como Salvador, que a palavra chega, que o Evangelho é apresentado, o plano de salvação é apresentado, mas resiste. Porque, querendo ou não, se a gente for pensar na nossa época, como a gente veio conhecer a palavra, que a gente só conhecia o básico da fé, que a gente achava assim, que é a igreja, orar, o Pai Nosso, repetidamente, tudo, e a gente vai conhecendo um pouquinho, ó, pessoas vão plantando sementes na gente, a gente começa a refletir. Só que aquilo requer uma mudança, uma quebra de, que a gente chama de paradigma, uma quebra de. Imagine para os judeus que se achavam os guardadores da lei, os cumpridores da lei, os obedientes, os exemplos. É difícil, porque você ali tem que se reconhecer como pecador, você tem que aceitar a sua falha. E eu acho que era onde Paulo tentava chegar neles, né? Para que eles se, por isso confessar aqui. Você tem que crer, mas você também vai ter que confessar, você vai ter que ter mudança de conduta, você vai ter que dar um outro testemunho, que isso vai mostrar que você realmente crê, que você creu e que você está salvo, né? Então, também foi para os judeus, mas é muito atual, porque se aplica para a gente também, e ficou muito isso para mim nesse capítulo. Show. Dona Ana. Boa noite. Boa. Para mim, ficou aqui no versículo 16. Para mim, porque ter cuidado com o nosso próximo, cuidar do nosso próximo. E o próximo é qualquer pessoa. Realmente não é fácil, né? Principalmente quando às vezes a gente fala algo que a pessoa não aceita, a pessoa não quer, procura mostrar o defeito de quem está falando.
não, é difícil, é muito forte, porque eu vivo isso. É qualquer pessoa, seja na rua, seja um mendigo, seja tratado igualmente, é muito difícil mesmo. E a gente precisa mesmo ter o amor no coração para olhar para qualquer pessoa e ver que é o nosso próximo. Porque a teoria é fácil, uma teoria, mas a prática é que é realmente o teste, né? Eu tiro por mim, porque a minha família mesmo é muito, tem católico, tem umbandista, é uma mistura, e praticamente não estamos reunidos. Eu não posso abrir a boca para falar nada, porque todos acham que eu estou afrontando, que eu estou querendo humilhar, mas não é, é porque eu procuro compreender, entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus a gente vai vendo e cada dia vai entendendo de uma forma. E aí procuro trazer para a minha vida, para depois, então, eu passar para a pessoa. E tem momentos até que eu evito estar junto, porque não sou bem, eles não recebem, mas eu não posso me deixar abater diante de uma situação dessa, porque a palavra precisa ser pregada, doa de quem doer. A verdade, eu não posso querer agradar ninguém, preciso agradar a Deus. Eu coloco isso dentro de mim. O que me importa é agradar a Deus. Não é exagero, mas é a verdade que precisa ser dita, ser mostrada, ou até para a pessoa procurar ir entendendo e se corrigir. E outra coisa também é que precisamos mesmo pregar, não sair pregando ou discussando, mas procurar observar as oportunidades e falar o que está escrito na palavra, que é uma forma da pessoa ir entendendo que existe uma lei, existe assim como existe aqui na Terra a lei dos homens, existe a lei no reino de Deus. E essas leis é para ser obedecida, não é para ser conhecida somente e não colocar em prática, não. É para ser exercitada diariamente no convívio, aonde estiver. Porque quando nós estamos sozinhos, a gente não está só. A gente está sendo observada, tanto pelo diabo quanto por Deus. E para mim foi isso aí. Não sei se fugiu do assunto, não sei se eu cheguei a passar direito, o que eu entendi. Fugiu nada, bateu certinho. Essa guerra aí de a gente conquistar almas para Jesus é complicado. É complicado, né? A senhora usou uma palavra aí, é difícil. E difícil realmente não é o pregar, né? Difícil é fazer a pregação entrar dentro do coração alheio. Isso realmente é difícil. Bom, mas não nos compete. Isso aí não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é simplesmente pregar da forma mais conveniente possível, da forma mais clara possível, da forma mais assertiva possível, dentro da necessidade, né, das pessoas, né? Você vê a dificuldade, a inclinação da pessoa, e aí você, né, o tipo da conversa da pessoa, e você vai em cima daquilo, né? A pessoa está falando muito de vida sentimental. Bom, aí você vai falar da palavra de Deus, como ela vai funcionar na vida sentimental dela. Tá? A pessoa está falando muito da vida financeira, e você vai lá e ataca. A pessoa está cansada, está pesada, você vai bater lá na libertação, né? Na obra da inveja, enfim. Você vai, né, adequar o seu discurso
o jeito que você vai abordar, de acordo com a necessidade da pessoa, mas nem, nem devemos ficar tão preocupadas. A Jo falou aí, pô, Deus, me capacita para na hora eu saber o que falar. Fica bem tranquila, porque não vai ser você que vai falar. O Espírito Santo vai usar a nossa boca. Não é isso que ele diz? Diz que não nos preocupemos com aquilo que haveremos de falar, porque o próprio Espírito vai colocar em nossa boca as palavras. A gente só tem que estar com o espírito disposto. Então, eu penso aqui que Paulo, quando está escrevendo essas palavras, não está saindo do corpo dele, a mente dele. Eu tenho certeza que é inspiração do Espírito Santo. A gente não faz nada de bom se não for o Espírito Santo que esteja inspirando, viu, povo? É a verdade. A gente não faz nada de bom se não for o Espírito Santo que estiver nos inspirando e nos movendo para aquilo. Se a gente, de verdade, daqui a pouco eu te ensino. Se a gente, de verdade, não tiver o Espírito Santo dentro da gente, vai ser bem complicado fazer essas coisas, vai ser bem complicado a gente olhar para os outros com amor, vai ser bem complicado a gente desejar fazer a obra de Deus, vai ser bem complicado a gente sentir a importância da pregação, entendeu? Tudo é pelo mover do Espírito Santo. Pela carne você pode até tentar, por quê? Porque você já sabe que alguém disse que é a coisa certa a ser feita, aí você leu, isso é a coisa certa, mas está dentro do seu coração? Se não está dentro do seu coração, esquece, você não vai fazer. E se fizer, não vai fazer direito. E quando fizer, não vai ter eficácia. A não ser que aquilo tenha sido obra de Deus. A ideia da mula falar foi obra de Deus. Teve eficácia? Teve, porque o profeta na hora ouviu e se arrependeu. Né? A ideia de que Deus pode suscitar das pedras filhos para si. Obra de Deus. Né? Mas, quanto a nós, não tenhamos essa preocupação, pô, eu tenho que ser perfeita, assertiva. Você só tem que se permitir usar. Aí a coisa vai fluindo. Isis quer falar, Rosa quer falar. Vou deixar aí a palavra com Isis. Você complementa e aí depois a Rosa continua. Não, só complementar que alguém falou alguma coisa, né? Da família. É interessante que a palavra de Deus nunca volta vazia. Mesmo que a pessoa naquele primeiro momento não esteja receptiva, mas ela ouviu. E aí, quando Deus vai fazer uma oportunidade, vai fazer uma situação dessa pessoa passar aí por um deserto, ela vai saber a quem procurar. Sempre procura. Eu digo, vou esperar dar dor de barriga. Tá agora, tá tirando onda, né? Tá brava, não, quero saber de Deus. Eu digo, vou esperar a dor de barriga chegar e você sabe o que procurar. E é certo. Eu tenho uma vizinha que a vida estava uma bagunça, a filha com depressão, querendo se matar, se cortando, aí foram para o candomblé. Mas o que eu tinha falado a ela há muito tempo atrás, que Jesus cura, que depressão tem cura, não sei o que, pererê. Depois de muito tempo, o mundo girou, mexeu, virou. Olha que está na igreja, olha que está sexta-feira de libertação, orando pela vida da filha. Eu acredito que a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus te usou para falar com aquela pessoa naquele momento, é usar o domínio próprio, que eu sei que é chato, eu sei que incomoda, mas o Espírito Santo dá ali a mansidão para. E você confiar de que aquela palavra que você deu não vai voltar vazia. Tenha fé em Deus que não vai voltar. É. E realmente vai dar fruto. Eu, particularmente, já confessei isso aqui para vocês. Tinha trabalhos evangelísticos que eu ficava muito chateada de fazer, fazia por obediência. Mas aí, um dia eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa falando do testemunho dela, não sei o quê, e ela falou, bateu nisso aí. Palavra de Deus não volta vazia. Caramba, eu já ouvi isso 1 bilhão de vezes. Mas naquele dia isso soou para mim diferente. Palavra de Deus não volta vazia. A gente só tem que falar. O resto vai acontecer. A gente não está falando da palavra do macumbeiro ou do cientista prêmio Nobel. A gente está falando da palavra de Deus.
Não, ela não volta vazia. Por que que eu sei que ela não volta vazia? Porque está escrito. Isso é o quê? Fé sobrenatural. Isso não vem de mim. Isso é fé sobrenatural, tá? E, e a gente vai amadurecendo e a gente vai percebendo que, com o passar do tempo, a gente vai vendo os resultados. Então, Isis falou aí, pregou para a criatura, passou-se um tempo, olá, criatura, né? Ela já se converteu? Provavelmente não, está buscando a bênção, mas já sabe que tem um Deus que pode ajudá-la, pelo menos está tentando, está buscando, se ela realmente se permitir, se a palavra fizer morada dentro do coração, no sentido de salvação, não só uma bênção, ela vai realmente se converter e se a filha não receber a bênção, ela ainda assim vai se apegar com Deus, mas eu creio que ela vai esparramar essa bênção para dentro da família, ainda que demore um tempo, por 2 tempos a coisa acontece. Rosa, pode falar aí, Rosa. Bom, na realidade, o que eu queria falar é o seguinte: a senhora falou a respeito da pessoa ser escolhida. E aconteceu comigo algo assim que foi para mim foi grandioso, porque eu estava num momento muito bom da minha vida, estava trabalhando, estava com um salário bom, estava com minha vida sentimental tudo tranquila. E certa vez, trabalhando, todos os dias eu ia para pegar o ônibus da faculdade. Na época eu estava fazendo faculdade. E aí, todos os dias que eu ia, eu ouvia o mesmo louvor. E aí eu ficava assim, achava estranho, porque às vezes eu ia em horário diferentes. Aí o horário que eu ia, olha lá o louvor, o mesmo louvor. Eu disse, tem alguma coisa estranha. E teve um dia que eu saí meio-dia. Aí fui novamente para o ponto. O pessoal que fica vendendo DVD, né? Quando chego lá, ó, o louvor de novo. Eu disse, eu passei mais ou menos 7 dias ouvindo o mesmo louvor todos esses dias. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu não dormia pensando nisso. E aí, conversando com uma pessoa que era cristã a respeito disso, aí ela falou: Jesus está te chamando. Aí ela, você vai? Eu disse: lógico que eu vou. E aí eu vim. Eu entrei, eu não vim diretamente para a Universal, eu fui para a Igreja Batista, fiquei mais ou menos lá uns não, 1 ano mais ou menos, aí estava fazendo o curso para poder me batizar. E aí já estava trabalhando em outro lugar. E aí uma assistente, que era minha assistente na época, ela era obreira da Universal. E ela me fez o convite, vamos um dia comigo na Universal? Só que eu senti que ela ficou assim meio receosa antes de me convidar. Eu disse assim, vamos sim. Aí ela falou, eu disse, por que você ficou com essa cara? Você achou que eu ia rejeitar? Aí ela falou, não, é porque tem pessoas que têm resistência com a Igreja Universal. Aí eu disse, eu não tenho resistência com a Igreja Universal. Até a minha avó, logo quando o Bispo Macedo começou, ela acompanhava ele. E eu acompanhava ele com ela. Eu não tenho nenhuma restrição. Ela, vamos, vamos. E aí eu fui para a catedral. Quando chegou na catedral, foi algo tão maravilhoso que me tomou de tal jeito que Deus falou comigo, eu quero você aqui. E aí eu disse, sim, eu vou vir para aqui. E aí quando eu saí com ela, aí eu disse assim, eu saio hoje da Igreja Batista e venho para a Igreja Universal. Ela olhou para mim e falou, como assim? Aí eu disse assim, Deus falou comigo que era para eu vir, eu sou obediente, eu venho. E aí eu fui, com 1 semana depois que eu estava frequentando a Universal, eu me batizei nas águas. Né? Naquela época, meu esposo falava muito mal da Universal, né? Como todos. E aí, nesse falar muito mal, eu deixei. Deus me disse, não deixe ele. Fale nada, não brigue, deixe ele. E aí eu deixei ele à vontade. Aí eu vim, ele também não me incomodava se eu ia, se eu deixava de ir. Ele resmungava, mas ele não me dizia não vá. E mesmo que ele me dissesse não vai, eu ia. E aí, um determinado dia, saí do trabalho, aí ele me ligou, você vai para a Universal? Eu disse, vou. Aí ele falou, eu também vou. Aí eu disse, você vem? Aí ele falou, vou.
E aí, quando eu cheguei na porta da Universal, ele estava lá. E aí ele entrou, a gente assistiu, né, a palestra, e quando ele saiu, ele disse: aqui é o meu lugar. E aí, de lá para cá, a gente está junto na Universal, vai fazer acho que 10 anos, e ele está lá comigo até hoje. Mas eu estou contando isso, né, por causa do momento da escolha. Mas aí vou dar um outro testemunho, e a respeito do que Jô falou. Eu aí fui para a Universal, teve um dia que eu estava sentada lá assistindo o culto, e aí pastor César, me lembro dele, teve a consagração dos evangelistas. E aí ele falou para mim assim, a igreja estava cheia nesse dia. Ele falou: ei, você aí. Tinha um monte de gente e ninguém sabia quem era, né? Aí ele disse a cor da minha roupa. Você, de roupa tal, assim, assim. Eu disse: eu? Aí ele falou: é. Aí ele falou: você está fazendo o quê aí? Eu disse: assistindo a palestra. Aí ele falou: não, você não é para estar. Você é para estar aqui. Aí falou com: ó, Ednilson, quando você descer, converse com ela. Coloque ela no grupo de evangelização. E aí eu fui para casa, né? Seu Ednilson conversou comigo, tá? Mas eu fui para casa conversando com Deus. Meu Deus, já nesse momento, dona Lia, a minha vida já estava toda atrapalhada. Aí eu digo assim: Deus me chamou no momento bom, eu fui por amor a Ele, mas Ele já sabia o que me esperava, entendeu? Então, quando a situação chegou na minha vida, que diz é o dia mal para que vem para todos, o momento da minha aflição, mas eu já não estava no mundo, e o meu coração já estava em Cristo, então eu não estava desesperada. Eu continuava caminhando. E aí, mas mesmo assim eu fui para casa assim falando: o que é que eu vou falar nessa evangelização se a minha vida está toda desconcertada? O que é que eu vou dizer para as pessoas? Como eu vou falar se eu não tenho testemunho? E aí aquela voz ressoou na minha mente: você vai cuidar do meu povo e eu vou cuidar de você. E aí me deu aquele alívio. Aí eu disse: certo, o senhor falou, está falado, eu vou. E aí eu comecei a ir evangelizar, e aí surgiu já um emprego, eu fui trabalhar. Desse emprego, com 6 meses que eu estava lá trabalhando como assistente de faturamento, eu fui convidada a ser gerente de logística. Foi um momento complicado, difícil, porque naquela época as mulheres para serem gerente de logística era muito complicado, porque você só trabalha com homens. E tem homens que não aceitam você como mulher direcionar nada para eles. Então eu tive todos os empecilhos, mas eu tive sempre Deus na frente de tudo que eu faço, porque eu sempre coloco ele na frente. E aí eu fui. Aí o dono da empresa, da fábrica, falou: você vai aceitar esse desafio? Eu disse: vou sim. Eu comigo, eu sou de Deus. Quem vai comigo é ele. E aí eu fui. E aí lá eu comecei a fazer um trabalho, e desse trabalho eu comecei a evangelizar. E todos os dias antes de começar a trabalhar, eu botava todo mundo para orar, a gente lia a Bíblia, tal, fazia todo o trabalho. E fui, e modifiquei, tanto que as pessoas lá falaram a palavra assim: o que foi que você fez na cabeça desses meninos? Você fez uma lavagem cerebral? Porque esses meninos eram ignorantes, xingavam, não esperavam a nota fiscal sair. E depois que você está aí, bom dia, com licença, posso esperar? Aí eu ri, eu disse: não foi eu que fiz essa lavagem cerebral, quem fez foi Jesus. Foi ele que fez. Mas, na realidade, não era eu que pregava. Eu não pregava porque eu ainda me sentia insegura, não tinha ainda total conhecimento de nada, como eu também ainda não tenho. Eu tenho certeza que eu não tenho, estou construindo isso. E aí tinha lá eles tinham uma pessoa que ia fazer a oração lá, que era um bispo de uma outra denominação, e ele ia, fazia tal. Mas com isso, né, houve um crescimento da obra de Deus lá dentro.
converteu alguns dos meninos, um virou pastor, e teve várias coisas assim que foi para mim que eu não vou esquecer nunca mais. Depois dessa empresa, eu saí e fui para outra empresa, só que aí eu continuei fazendo o mesmo trabalho. E lá um dia, esse o testemunho, que para mim é um dos mais fortes. E lá um dia, o dono da empresa chegou para mim, para poder fazer. Você faz oração, Rosa? Eu disse, eu faço. Você faz oração, então, aqui todo dia, que eu quero que você faça. Eu disse, tá bom, eu faço. Aí eu comecei a fazer as orações. Lá um dia, ele chega lá na minha sala e falou assim, vem cá, foi você que botou um presente dentro do meu carro? Eu disse, não. Ele falou, não, porque apareceu um presente dentro do meu carro. Aí saiu perguntando a todo mundo. Aí eu, que presente é? Aí ele falou, é uma Bíblia. Eu disse, uma Bíblia? Aí ele falou, é. Só que Deus já tinha me sinalizado que ele queria que eu pregasse a palavra. E eu estava resistente porque eu não tinha o conhecimento para isso. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu vou falar o quê? E eu vou dizer o quê? E Deus sempre ali me apertando para poder pregar. E aí ele falou, ainda a Bíblia é uma Bíblia cor-de-rosa, dentro do meu carro. Meus amigos, é tudo cachaceiro. Ninguém ia botar uma Bíblia dentro do meu carro, entendeu? Então, eu achei que era você. Eu disse, eu nem no seu carro eu entro. Aí perguntou a todo mundo, ninguém, não, não, não. Ele, toma essa Bíblia para você. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia com uma linguagem ao dia de hoje. Ela é muito mais fácil você pregar com ela. Mas aí, antes de pregar, eu saí olhando tudo, né? Para ver se batia direitinho com o que estava lá na Bíblia correta, que eu acho que é correta, né? Com as palavras mais rebuscadas. E aí, realmente, batia certinho. E eu passei a pregar com essa Bíblia. Mas só que teve momentos que eu estava pregando que eu sentia que não era eu. E que, na realidade, não era eu mesma. E que tinha palavras que era para mim mesma. E que eu saía assim, meu Deus, nossa, essa palavra foi para mim, porque eu tinha questionado isso durante o dia. E com isso, né, alguns dos meninos lá, que eram todos do mundo mesmo, do mundão, alguns deles, teve um dia que um entrou na minha sala chorando, dizendo assim, o que a senhora pregou hoje foi para mim. Deus falou comigo, eu disse, foi Deus que falou com você mesmo. E a partir daí, eu senti essa necessidade desse conhecimento. E aí eu fui, quando tinha esses estudos dentro da igreja, eu sempre estava lá no meio. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais da palavra de Deus, eu quero me encher mais. E aí chegou um momento que já não tinha mais assim alguém para poder fazer esses estudos. E aí Dona Jo me convidou, aí quando ela falou, aí ela disse, você quer? Eu disse, eu quero. Eu disse, Jo, eu tô sentindo essa necessidade porque eu creio muito no Deus que eu sirvo e tenho uma certeza absoluta que cada um de nós que Deus converte é porque ele tem uma missão. E eu acredito muito que ele tem uma missão comigo e eu sinto isso. A semana retrasada eu fui fazer uma visita a uma pessoa doente na praça e quando a gente saiu, teve um tiroteio na praça e matou um rapaz. Esse rapaz tomou vários tiros. E aí aquela coisa me impulsionando para eu ir lá ver. Eu odeio essas cenas, né? É muito difícil você ver isso, mas eu estava me sentindo tão forte e Deus me mandando, vai olhar. Aí eu fui olhar, quando eu olhei, ele estava balançando a cabeça assim, como se ele tivesse morrendo mesmo, né? Mas ainda não estava morto. E aí Deus me incomodou, vai lá e faz o apelo. E aí eu fui, inclusive até com uma colega minha também da saúde, e a gente fez o apelo a ele. E eu saí muito feliz com isso. E eu vim para casa, não vim assustada, não vim, não dormi porque vi aquela cena. Eu vim feliz, eu vim cheia. E aí eu digo a vocês, não tenha medo de pregar a palavra. Em alguns momentos vai ser difícil,
Mas lembre-se que você está pregando a palavra de Deus e que a palavra de Deus ela nunca vai voltar vazia. E em determinado momento você pode até receber um não. Você pode receber várias coisas como eu já recebi. Ah, sou do candomblé, eu sirvo a Satanás. Eu, ok, que Deus te abençoe, entendeu? Ah, eu fui fazer uma evangelização travesti, e aí eu fui, conversei com ele falou, eu faço algo que Deus odeia. E eu disse assim, mas... Aí eu disse, vem colocar seu nome no livro de oração. Ele, não, eu não vou colocar meu nome. Como é que eu vou colocar meu nome se eu faço algo que Deus odeia? Eu disse, venha colocar, porque Deus recebe todos do jeito que Ele é. Na hora que você tiver de mudar, Ele vai mudar você. Aí ele foi, me abraçou, tal. Então, assim, ó, eu não tenho medo. Eu sempre digo assim, eu não tenho medo de evangelizar ninguém. Porque eu disse, sempre quando eu saio de casa, eu falei até isso para o Ednilson, eu unjo minha língua. Aí ele disse, o quê? Você unge sua língua? Eu disse, eu unjo. Eu unjo minha língua e digo, minha língua agora pertence ao Senhor, porque quem vai falar é o Senhor, não vai ser mais eu. E vou evangelizar. E vou, sim, destemida, sem medo de nada. E a gente não... Ah, o que é que eu vou falar? Não se preocupe, porque não é você que fala. Quem fala é Ele. E até quem escolhe, quem vem até você é Ele. A gente não escolhe ninguém. Ele manda. E é só isso. Só isso. Desculpe que eu depois... Ela falou só 20 minutos, mas é só isso. Arrebentou. Valeu a pena, com certeza. Tenho certeza que foi produtivo aí para a galera. Esse tipo de pensamento a gente tem que ter. Fica preocupado, não. O que você vai falar. O que você falar vai ser o Espírito Santo que vai te inspirar. Você só tem que estar disposto. E pode deixar que o resto Deus faz. O resto Deus faz. Fica tranquilo, não tem dor de cabeça. E sim, a palavra de Deus não volta vazia. Os nossos familiares resistentes vão ser quebrantados, tá? Nossos amigos, nossos parentes, tá? Nosso povo da fé vai se converter de verdade. E por aí vai. A gente vai se converter de fato e de verdade, cada dia um pouco mais. E vamos, assim, desenvolver a nossa santidade. Tá bom? Então, só para encerrar, Dona Cida, por favor, faz a oração aí final e vamos para cima. Meu Deus e meu eterno Pai, estamos ainda na tua presença. Glórias te dou, meu Pai, porque mais uma vez vencemos a nossa luta do dia. Meu Deus, a gente sabe, meu Pai, que o Senhor é misericordioso, meu Pai, que o Senhor dá chance o tempo todo. Nós temos que cada dia conhecer o Senhor, meu Pai, porque estamos indo para a igreja, mas às vezes estamos te desagradando. Não é porque a gente vai para a igreja, dá oferta, dizima, que a gente faz a tua vontade, como o Senhor diz. Tem muita gente que está na igreja e é sepulcro. Como é um sepulcro? Eu fico triste, meu Deus, em ler essa palavra. Sepulcro caiado. O sepulcro, ele é lindo por fora, mas por dentro ele não, ele está podre. E tem muita gente, meu Deus, muita gente precisando se limpar. Às vezes a gente vai com roupas bonitas, com palavras bonitas, orando, mas o coração está distante do Senhor. Meu Deus, não deixa não, meu Pai, que a gente venha ser uma dessas pessoas, meu Pai. Eu agradeço por esse estudo, meu Deus, cada dia mais revelando a tua palavra para a gente. A gente não tem como dizer que a gente não está aprendendo a tua palavra. Cada dia mais, meu Pai, se enriquecendo com a tua palavra, com esse estudo maravilhoso. Eu fico maravilhada, meu Deus. Cada dia que eu pego, cada estudo é muito maravilhoso. A gente não vai olhar para trás. Não permita, Senhor, não permita. Cada dia mais acrescenta algo na gente, meu Deus.
e faz a gente ser um evangelista para salvar almas, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor usa a gente, Pai querido e Pai amado, com a tua maravilha, meu Pai, porque é fé. A justiça vem do Senhor. Então, meu Deus, eu entrego cada pessoa que está aqui, porque isso aqui a gente tem que comer como um prato maravilhoso, saciar a nossa vontade, a nossa sede, porque isso aqui é pérola. Nem todo mundo tem esse privilégio, Senhor, de estar degustando a tua palavra. Muitos são escolhidos aqui nesse grupo, mas muitos são distintos, param de servir, de vir para o grupo, meu Pai. Eu queria tanto, meu Deus, cada dia eu falo com as pessoas, venham assistir a aula, porque é maravilhoso, preenche, porque o pouco que a gente sabe na aula, na igreja, não é o suficiente, Senhor. E aqui a gente degusta cada versículo da tua palavra. Ô, Pai querido e Pai amado, não deixa não, meu Deus, que a gente olhe para trás. Cuida da gente como o Senhor sempre cuidou. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos a família, sacrifício. A cada membro da nossa família esteja pronta para ser salvo, porque é palavra do Senhor, meu Deus. Será salvo tu e a tua casa. Então, é pela fé. A gente não vai duvidar. Até no último momento da nossa família, eles vão ser salvos sim, porque é promessa do Senhor e é pela fé. E o Senhor é justo. O Senhor é o justo juiz, é o Senhor que faz, é o Senhor que manda, é o Senhor que ordena. Então a gente tem que crer, porque o Senhor diz: eu sou, e eu sou e acabou. Então, meu Deus, este dia que vai nascer, que seja melhor do que esse que está passando. Eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor, em um nome do Pai, em um nome do Filho, em um nome do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. E é isso aí. Vivendo a fé, de fé em fé, cada dia crescendo mais. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente noite de descanso. E domingo, ou melhor, sábado, a gente se reencontra aqui. Deus abençoe.